Condominial News. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Já está no ar mais uma edição do Condominial News Nacional. Estamos ao vivo pela Fonte TV e também pelas redes sociais do Condominial News. Participe, envie a sua pergunta, eu quero ler ela aqui na tela. Bom, estamos às vésperas aí do Dia do Síndico, no próximo sábado, dia 30 de novembro, e esse é o último programa dessa série que estamos fazendo, homenageando esse profissional que tem tantas habilidades. Habilidades essas que vamos comentar no programa de hoje, como a habilidade de mediar conflitos, também de criar soluções para as demandas diárias e também a habilidade de cuidar e valorizar o bem de todos. Então, é sobre isso que vamos falar no Condominial News Nacional de hoje, que já começou. 20 horas, 1 minuto, como eu disse, estamos ao vivo. Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, canal do Condominial News Nacional, e também, é claro, ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que começar uma nova transmissão ao vivo. Bom, vou começar apresentando para você, reapresentando, na verdade, a Elis Rocha. Ela que já esteve aqui no nosso primeiro programa aí sobre a profissão do síndico, sobre esse profissional. Elis, gostaria que você novamente se apresentasse para quem não pôde acompanhar aquela edição que você esteve aqui, e também agradeço pela sua presença novamente. Eu que agradeço o privilégio de poder estar abrindo essa série em homenagem à data do síndico, no dia 30 de novembro, e estar encerrando essa série no dia de hoje. Eu sou Elis Rocha, sou administradora de empresas, eu sou pós-graduada em gestão condominial e atuo na sindicatura externa. Elis, hoje nós temos um representante do sul do país, lá de Florianópolis, é o Rodrigo Machado, que está via link com a gente. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Se apresente também a quem está assistindo a edição de hoje. Rodrigo, a gente está sem o seu áudio, você deve ter mutado o seu microfone. Já eu falo com você novamente. Vamos com a Anique. Já voltou. Ok, já voltou, então fique à vontade. Obrigado. Muito boa noite, meu nome é Rodrigo Machado, sou contabilista, faço parte da diretoria do Secov Florianópolis Tubarão, aqui no Sul. Sou síndico profissional também, atuo há bastante tempo na área. Bacana participar do programa com a Elis também, acompanha ela nas redes sociais, além do Condominial News também, que é um sucesso. E obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez do programa. Nós que agradecemos, Rodrigo. Também estamos recebendo uma representante da região sudeste do nosso país, lá de Belo Horizonte, a Anique Terra. Anique, tudo bem? Boa noite. Se apresente ao nosso público e obrigado também pela sua participação. Tudo bem, eu que agradeço. Meu nome é Anique, eu já estou nessa área há uns 15 anos mais ou menos, sou gestora financeira, faço administração, né, de condomínios e sou síndica externa, já há bastante tempo também. E adorei o tema de hoje, eu acho que é o tema que eu mais gosto na parte condominial. Realmente, esse tema é muito importante porque o síndico
tem que ter diversas habilidades, não é, Elis? A gente comentou isso naquele programa e vamos aprofundar um pouco mais em cada habilidade dessa. Por exemplo, a habilidade de mediar conflitos, que é uma habilidade valiosa do ponto de vista social. Usando essa habilidade e estratégia é o caminho para evitar problemas assim que eles surgem. Elis, qual que é para você a importância de ter essa habilidade de mediar conflitos? É, sem dúvida nenhuma, uma habilidade de relevante e extrema importância para não aumentar os problemas condominiais. Porque quando a gente precisa de fazer uma mediação de conflito, não é só entre o morador, ou o ocupante, ou o condômino e o próprio condomínio, mas muitas vezes entre vizinhos. Às vezes causa um impacto ali, algum tipo de conflito, que as pessoas até imaginam que o condomínio tem a ver e tenha que se meter nesse tipo de relação. Então, quando se chama o síndico na expectativa que ele tome partido ou do lado A ou do lado B para que alguém tenha razão. Se a gente não tem essa habilidade da mediação do conflito, a gente acaba que sim, dá razão a alguém e a outra parte sai extremamente transtornada, sai chateada, com toda razão, sai nervosa e pode aumentar um conflito que às vezes era uma coisa tão pequenininha, uma coisa que você olhando de fora, olhando como terceiro, olhando até com carinho, olhando com humanidade, você conseguia mitigar. Então a importância da mitigação dos conflitos é que o síndico ele seja realmente imparcial e que ele não dê razão nem para A e nem para B, mas que ele consiga fazer com que aquela demanda ela simplesmente se esvaia e que os dois entendam que cada um sim saiu vitorioso, ainda que cedesse um pouco de sua própria razão. Vamos ouvir também o Rodrigo Machado, lá de Santa Catarina. Rodrigo, para você, qual que é a importância dessa habilidade? Você acha que é uma habilidade aliada também a uma sensibilidade do profissional na hora ali de mediar um conflito? Sem dúvida alguma, o que a Elis falou tem toda a razão. A principal habilidade, na verdade, ou habilidade que o síndico deve ter entender das pessoas. A partir disso, você começa a fazer uma gestão muito mais eficiente. A mediação de conflitos, que parte de casos mais extremos, ou, como ele falou, de buscar não tentar tomar partido, vai de uma boa preparação desse profissional. Então, o condomínio, apesar de ser uma edificação, ele é formado por pessoas. Então, acho que uma das principais habilidades que o síndico exerce é, de fato, a mediação ou a colaboração com aquelas pessoas. Ok, Rodrigo, obrigado. Anick, qual a sua opinião sobre isso? Qual a importância para você dessa habilidade de mediar conflitos? Não, o Rodrigo definiu quase tudo, na verdade. Ele falou assim, descreveu exatamente qual que é a importância, né? Se eu fosse resumir em uma frase, eu diria que é a paz social. Quando a gente tem essa habilidade de fazer essa conciliação, quando ele tem paciência, ele ouve sem julgamento, metade dos problemas ele consegue resolver. Então, eu acho que a parte mais importante na administração de um condomínio, na gestão de um condomínio, é justamente essa. Você conseguir fazer a conciliação, fazer a mediação, não só entre vizinhos, entre você e o próprio morador, mas também de terceiros, entre funcionários, os condôminos com funcionários. Então, assim, quando você precisa de alguma coisa jurídica, você pede auxílio para um advogado, quando é de engenharia, para um engenheiro, mas essa parte você não terceiriza. O síndico tem que ter aquele jogo de cintura de conseguir mediar. Então, ou seja, para mim é a parte mais importante na gestão. Tá certo, muito obrigado, Anick. Elis, você já passou por alguma situação assim mesmo, de mediar conflitos? Você acha que o síndico atua ali como um juiz, talvez?
Não como juiz, porque a gente não tem esse tipo de poder. Mas ter conflito em condomínio, como diria uma ex-representante nossa de nível nacional, é diuturno e noturnamente. Então, assim, eu já separei briga, já vi revólver, já vi faca, já teve situações, assim, principalmente a assembleia muito áspera, né? Então, assim, esses conflitos... E tem aqueles outros conflitos também que é do dia a dia. A pessoa não quer falar mais com o vizinho, quer que o síndico interfira para resolver alguma coisa, é um cachorro, é a pessoa que chega todo dia às 10 horas e tá andando com sapato e tá fazendo barulho, é a pessoa que tá fazendo uma pequena reforma em casa e, 7 horas tá batendo prego, o seu síndico veio me ajudar e já começa a ter aquele tipo de situação. Então, tudo isso corrobora para que as situações elas possam ser mais enfáticas se o síndico não se envolve de uma forma profissional, de uma forma imparcial e de uma forma que ajude também que as partes consigam entender cada um lado da outra. Se a pessoa está chegando todo dia tarde, ela tem algum motivo, está trabalhando, está estudando e tal. É bom entender esse cenário dela. Mas chegando tarde, será que não dava para tirar o sapato já na portinha de casa? Deixa uma meinha ali para não pisar de repente num chão frio. E a outra parte que está se incomodando com barulho? Será que há como arrumar a sua unidade privativa de modo que ela possa ter menos incidência de barulho? Colocar tapeçaria, evitar a situação de gesso, colocar, enfim, né, uma série de outras situações que a gente pode entrando no acordo. A própria, às vezes, móvel, né? Será que não tem como colocar uma espuminha que tem no mercado embaixo dos móveis para que eles possam arrastar e não fazer barulho? Então, solução tem demais. E o síndico, na minha humilde opinião, porque às vezes a gente não consegue raciocinar na hora, às vezes a pessoa é mal educada e tudo, mas tem solução para absolutamente tudo. E, na minha opinião, o síndico ele é obrigado a achar essa solução ou proporcionar possibilidades de solução para que as pessoas possam escolher qual que seria a melhor para elas. Elis, você citou aí alguns casos de confusão generalizada em condomínios. A gente tem aqui no Condominial News uma campanha chamada Rompendo o Silêncio, que é de conscientização para prevenir qualquer tipo de agressão dentro do ambiente do condomínio. Que importância você acha que tem ações como essa? Olha, a gente está numa sociedade, até entre os colegas a gente costuma debater dessa forma, que o nosso problema de relacionamento interpessoal no condomínio não é bem condominial, é social. A sociedade está assim, a sociedade está muito acelerada, está muito ansiosa, quer a solução para aquela hora, do jeito que quer, então acaba interferindo nas relações. Então a gente vai falar com o vizinho, às vezes a gente quer que o vizinho dê uma resposta positiva na hora, a gente vai falar com o síndico, às vezes a gente quer que o síndico dê a resposta que a gente quer ouvir na hora, independente de como funcionem as regras ou independente das decisões assembleares. Quando a gente faz uma campanha nesse sentido, de poder conversar abertamente sobre essas coisas, de poder conversar abertamente sobre não ter esse tipo de conflito, é uma reeducação social que a gente faz. Compreende que é muito maior do que um simples condomínio? É social realmente. A gente tem que se olhar enquanto sociedade. O que eu posso colaborar para ser um ser social útil, inclusive a minha volta que é no meu vizinho, porque manter um bom relacionamento com o vizinho é interessante, porque imagina, quando você passar mal, o filho chegar sem a chave, estiver para fora de casa, a primeira pessoa que está em condição de lhe acudir é seu vizinho. E como é que ele vai fazer isso se não se tem um relacionamento cordial e coletivo? Não precisa de morrer de amores, basta ser cordial e coletivo. Com certeza. Rodrigo, quais são os principais motivos de conflitos dentro de um condomínio? Bom, normalmente interesses pessoais. Eu acho que sempre parte disso aí. Como ele falou, a diferença de hábitos, de horários, de cultura, às vezes a própria diferença de região, as pessoas hoje como migram devido ao trabalho, você tem uma cultura no norte, vem para o sul tem outra, no nordeste tem outra, isso acaba gerando os conflitos e o que as pessoas normalmente não param para refletir é sobre isso. Eu costumo dizer que todo reclamante tem a sua razão, não quer dizer que ele está certo, quer dizer que ele tem para ele a sua própria razão. Então, nesse aspecto, o interessante é sempre entender e ouvir as partes. Mas os conflitos, pelo menos no dia a dia, assim, partem sempre de interesses ou de defesa de interesses pessoais. Ok, muito obrigado, Rodrigo. Vamos lá para Belo Horizonte.
com a Anick Terra. Anick, nós vimos aqui agora uma pergunta que apareceu na nossa tela. Quem enviou pelo YouTube foi o Altamiro. Ele fez aqui uma questão, gostaria que você respondesse. Ele pergunta: qual a sua opinião sobre o paradigma que o síndico tem que ser morador ou condômino? Qual a importância do síndico externo ou síndico profissional? Eu acho que a parte principal é ser imparcial. Ele não ser vizinho, ele não ser amigo de ninguém, de nenhum dos moradores. Então, a pessoa que é o síndico externo, ele já está bem preparado, ele faz cursos, ele está ali estudando. O que acontece? Quando o síndico é morador, ele é advogado, ele é professor, ele tem o trabalho dele. Quando o síndico é externo, o trabalho dele é aquele, exatamente aquele. Ele está preparado para aquele serviço, já sabe, né? Realmente os síndicos profissionais estão sempre se atualizando, pelo menos os que eu conheço estão sempre se atualizando. Então, para mim, o principal é ser imparcial. Você não ser amigo desse, não ser amigo daquele, não morar no prédio, principalmente uma coisa que é muito importante na hora de cobrar os inadimplentes. Essa é a parte mais complicada que eu acho para quem é um síndico morador. E querendo ou não, você tem amizade com um, não tem com o outro, já teve algum tipo de conflito com um ou com o outro. E o síndico profissional não, ele chega ali, ele é o trabalho dele. Ele tá sendo pago para fazer aquele trabalho. Então, acho que seria isso. Ok, muito obrigado, Anick. Elis, gostaria de complementar um pouquinho sobre esse assunto? Eu concordo com os colegas, eu só queria deixar, na minha opinião também, né? Ninguém é dono da verdade assim, mas pelo que eu estudo, é possível que o síndico interno, ele também seja um síndico profissional, que ele seja uma pessoa preparada, que ele vá atrás de cursos, que ele faça o curso de gestão, enfim. Quando a gente fala do síndico externo, a gente fala dessa forma como a colega da gente, a Anick, ela colocou muito bem. É uma pessoa que ela está focada, a principal atividade profissional, técnica, é a sindicatura profissional. Mas isso não impede de um síndico interno também ser um síndico profissional, né? Agora, o síndico externo, ele tem essa habilidade, que a colega ela falou muito bem também, da imparcialidade. Ele vai primar todas as soluções do condomínio, todas as ações, todos os procedimentos por técnica, por profissionalismo, com imparcialidade, diante de toda a complexidade que é um condomínio. Porque às vezes a gente até falou no primeiro programa, né, que abriu essa série. Não é que o síndico ele tem que ser um administrador, que ele tem que ser um advogado, ou ele tem que ser um engenheiro. Ele tem que ser um condominialista, se é que essa palavra eu posso usar, né? Ele tem que entender como é que funciona de nível geral um condomínio. Né? Tá ok. Lembrando, você viu aí que você pode acompanhar este programa pela sua Smart TV. Basta entrar no aplicativo do YouTube, digitar Condominial News e aí você vai encontrar a nossa live e assistir na sua televisão, caso não esteja sintonizado na Fonte TV. Elis, só para a gente fechar esse assunto sobre mediação de conflitos, eu gostaria que você e os nossos outros participantes passassem uma mensagem para o síndico sobre isso. Que dicas você dá para o síndico que está acompanhando a gente de como resolver o conflito da melhor forma? O síndico, para ele ser um mediador de conflitos, ele tem que utilizar muito uma técnica chamada escuta ativa. A gente tem que ouvir mais e falar menos. Porque às vezes a pessoa só precisa de abrir o coração. Tem que ser um cara extremamente, uma pessoa, uma mulher, enfim, extremamente preparado. Porque quando a gente está preparado tecnicamente, poucas coisas nos surpreendem. E tem que gozar de um equilíbrio emocional, tem que estar com a terapia em dia. Para que não deixe que aquele conflito também mexa com a gente internamente e a gente não seja útil nesse tipo de tarefa condominial. Ok. Rodrigo, que dica que você dá sobre isso, mediação de conflito? Bom, eu corroboro com o que ele falou, de fato ser um melhor ouvinte do que um falante. Muitas vezes que a pessoa fala, como ela colocou em abrir um coração, ela precisa esvaziar, ela precisa externar, fazer com que seja ouvida, que alguém pelo menos entenda ou tente compreender aquele problema, aquela situação que ela está passando. Eu acho que os conflitos partem daí. E muitas vezes você, sendo um bom ouvinte, amparando aquela pessoa, buscando estar do lado dela, ao menos ouvindo, já é um bom caminho andado. E a partir disso,
tentar entender melhor a situação, qual o contexto que ela se encontra, porque muitas vezes a reclamação não parte de um ato, parte de um dia que a pessoa passou, de uma situação que ela está vivendo, que aquela ocasião foi nada mais do que só um estupim, uma gota naquele copo d'água que já transbordou. Ok, Rodrigo, obrigado. Anick, sua dica para o síndico e síndica que está assistindo a gente. Primeira coisa é ouvir sem julgamento. Abrir sua cabeça e ouvir sem julgamento. Eu acho interessante, quando vai ter uma conciliação, você ter um local especializado, especial ali, tipo, que seja no salão de festa, em algum lugar, você colocar as pessoas, criar um ambiente tranquilo para as duas, ouvir com atenção, usar empatia, principalmente usar empatia. Se você estiver preparado, saber que você vai ter que a conciliação naquele dia, você se preparar também, você tentar evitar cancelar seus compromissos, você também está estressado, passar tranquilidade para o pessoal, ouvir um lado, ouvir o outro e criar um ambiente agradável. Tipo, por exemplo, fazer um café. Isso se você tiver a oportunidade. Se você já estiver preparado para essa conciliação, se já sabe que você vai chegar no condomínio e enfrentar aquele problema, chama os dois, marque com os dois, marque um tempo para cada um falar o que tem que falar e fazer aquela mediação ali, criar um ambiente agradável. Eu acho que dessa forma a chance de acerto é... Então, e principalmente, todos os dois falaram, ouvir, que às vezes a pessoa tem os problemas dela, ela está com outro problema e está descontando nesse, então a gente tem que saber ouvir, entender um pouquinho a linguagem verbal, a linguagem corporal da pessoa, né? A linguagem corporal que ela está naquele momento. Eu indico alguns cursos, eu acho que o síndico profissional deveria fazer cursos para isso, que tem, né? Inclusive aqui em BH a gente fez esse tipo de curso de conciliação. Então, porque, como a gente falou no começo, é o principal para um síndico, tá em primeiro lugar. Aí seria isso. Elis, você acha que com essa série de programas, quem acompanhou agora consegue ter um pouco mais de noção do que é ser síndico? Faça uma mensagem também para quem está assistindo. Gente, a melhor expectativa que eu tenho, além dessa situação que a Anick colocou, que nós, os síndicos orgânicos e síndicos externos, temos de ser unidos, sim. E que as outras pessoas entendam, né? Eu fiz até um textinho, fazer uma pequena cola aqui, que eu acho que a sindicatura é um trabalho muito hercúleo, um trabalho, assim, de muita empatia, de muita resiliência, de muito equilíbrio emocional, de muita técnica, merece ser respeitado, merece ser entendido pelas pessoas como um trabalho realmente de doação. Todo mundo que passa pelo menos uma vez na vida pela sindicatura, ele tem algum tipo de amadurecimento como gente, como pessoa humana. Eu até escrevo aqui no final o seguinte, que o síndico ou a síndica nem é gente, síndico é um anjo. Tenho certeza que quando a gente partir dessa, a gente vai ter um terreninho no céu com vista para Deus. Excelente dia do síndico para todos. Parabéns, síndicos. Até semana que vem.